Sexto ano. Agora nós vamos dar continuidade na página 42 do livro de vocês. Então vocês vão ver que na página 42 ele vai falar dos dois contos, os três irmãos e quanto vale um rei. Então a primeira pergunta nós vamos fazer como se estivesse na sala de aula, fazendo juntos. Quem é o protagonista da história? Então primeiro eu falo dos três irmãos e depois do quanto vale um rei. Então no primeiro são os três irmãos, né? E no quanto vale um rei, o protagonista é o rei. Qual é o tipo de narrador da história? Nos três irmãos, o narrador é observador e no quanto vale o rei, narrador, observador. O espaço onde a história se passa é descrito com clareza? Não, nenhum dos dois. O espaço é muito pouco especificado, tá? Deixa-nos entender, mas o espaço não é especificado nos dois contos. O tempo é marcado na história? Nos três irmãos, não. O tempo é bem pouco demarcado, tá? Ele não é claro. E no quanto vale um rei, ele também não é, mas pode inferir história se, né? Aí você vai ver que esse dá para você notar melhor, que é um tempo onde haviam reis e bobo da corte, né? Qual é o ensinamento da história? Então, o que nos mostra aqui nos três irmãos? A importância do trabalho em grupo, né? De um ajudar o outro, sempre a união faz a força. E quanto vale o rei? Qual é o ensinamento dessa história? Né? Que o valor da pessoa não é pelo dinheiro que ela possui, e sim pelo caráter. Que vocês bem viram que o bobo da corte é bem mais inteligente, bem mais humilde do que o rei. Continuando, exercício 12. Ele pede para nós lermos os trechos a seguir. Estou começando um novo diário. O último eu enchi no instante, contando as aventuras grilantes em que eu e meus amigos do peito nos metemos nas férias de julho. Galera, foi de arrepiar a pele. B. Quem me contou foi o Campomise. Aliás, dobro a língua. Doutor José Campomise Filho. Já ouviu falar dele? Foi promotor aqui na região, dava aula no ginásio e no colégio. Escrevia no jornal, vivia fazendo discurso. Hoje, mora na capital. Toca um posto importante. É uma espécie de chefe de promotor. Não sei como é que chama o nome direito, não. Se o caso for com ele mesmo, não. Sucedeu com o doutor Levindo Coelho, chefe político famoso no estado inteiro. C. O céu estava escurecendo rapidamente, fechado, com nuvens escuras, quase pretas, anunciando uma tempestade de trovões, relâmpagos e água pesada. Manezinho apressou o passo na estrada deserta, meio sem saber o que fazer. Tinha pegado uma carona até o trevo e agora caminhava em direção à cidade, que se escondia do lado de lá da pequena montanha. Quase 1 hora de caminhada e vi apenas a estradinha se espichando em direção ao monte de terra. Tomaria chuva? Com certeza. No máximo, tentaria se esconder debaixo de uma daquelas arvorezinhas raquíticas que margeavam o caminho. A escuridão aumentou cada vez mais, fazendo com que ele, um homem danado de corajoso, tivesse medo do temporal e do aguaceiro que estava por vir. Com base nas características do conto que você estudou, qual dos trechos acima se refere a outro exemplo de conto popular? E aí, qual que vocês acham? Qual que fala de uma pessoa que fala o que estava acontecendo? A letra C, né? Porque apresenta o personagem, né? Constrói toda uma história em torno dele, né? E tem uma sequência cronológica do que está acontecendo e das ações que ele estão fazendo. Os outros dois são apenas uma parte de uma diário ou um caso do que está acontecendo. 13. Agora observe a tela a seguir e descreva a imagem apresentando o personagem, suas ações e o espaço onde ocorrem os fatos.
Então, isso aí é um quadro, né, que vocês veem, né, de Frederic Gaspar David, Caminhando sobre o Mar de Névoa. E aí? Resposta de vocês. O que vocês falariam sobre isso? Criem uma imagem. Falem o que está acontecendo com isso.